Hoje nós celebramos a memória de São Francisco, o pobrezinho de Assis, ele que viveu ali entre o final do século XII, início do século XIII, e São Francisco, nós poderíamos dizer, é o jovem rico que escutou o chamado de Jesus e, diferente daquele do Evangelho, foi capaz de abrir mão de suas riquezas para segui-lo. São Francisco, na sua juventude, viveu uma vida mundana, se ocupava das coisas do mundo, seu pai era comerciante, então tinha uma vida luxuosa, de festas, até que ele se converte, até que ele tem uma experiência pessoal, de encontro pessoal com Jesus, sobretudo com um pobre leproso, e assim São Francisco decide seguir o Cristo, que se fez pobre por ele, e decide fazer-se pobre. Então, aquele convite que Jesus fez ao jovem rico: vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, depois vem e segue-me. São Francisco faz isso, deixa a casa de seu pai, inclusive as vestes, e decide viver uma vida de penitência, uma vida de oração, que depois vai atrair também outros que querem imitar-lhe o exemplo. Outras tantas pessoas de Assis e arredores. Foi de fato um fenômeno que em poucos anos São Francisco, que saiu de casa não para fundar uma congregação, não para fundar uma ordem, mas para seguir o Cristo pobre, casto e obediente, para viver o Evangelho sine glossa, como ele dizia, ou seja, o Evangelho sem acréscimo, sem comentário, o Evangelho puro e simples. E o seu exemplo então atrai a atenção de outros que querem aderir àquele estilo de vida, de modo que espontaneamente surge a ordem franciscana. E São Francisco também escuta do crucifixo na igrejinha de São Damião, uma igreja em ruínas, Jesus dizendo para ele: vai, reconstrói a minha igreja. Ele pensa que se tratava daquela igreja, então ele começa a pedir material, doações para a reconstrução daquela igreja. Mas, na verdade, Jesus falava sobre a igreja mesmo, a igreja corpo místico, que de fato estava em ruínas. E o testemunho de São Francisco, a nova ordem fundada por ele, seria uma forma de a igreja ser reconstruída. Como nós escutamos aí na primeira leitura, Neemias, nós que temos escutado ali o livro de Esdras, os profetas Ageu e Zacarias, agora Neemias, que volta a Jerusalém com autorização do rei da Pérsia para colaborar na reconstrução. Como eu posso estar feliz? Como eu posso estar alegre quando está em ruínas a cidade onde estão os túmulos de meus pais e suas portas foram consumidas pelo fogo? Então, esse trabalho que Neemias vai realizar em Jerusalém de reconstrução foi também algo que São Francisco fez. Nos momentos de crise da igreja,
como este em que nós vivemos, a resposta de Deus é sempre a santidade, que Ele suscita no coração de homens e mulheres que, pela sua santidade de vida, então, se tornam os verdadeiros reformadores da igreja, aqueles que reconstroem a igreja pelo seu testemunho, pela santidade de vida, pela vivência do Evangelho, em todos os momentos de crise, em todos os momentos difíceis da história da igreja. Deus sempre suscitou santos, sempre surgiram esses movimentos de santidade para reconstruir, para reformar a igreja. Não uma reforma como aquela de Lutero, que quis reformar a igreja e, na verdade, a demoliu para construir outra igreja diferente daquela que tinha sido fundada por Jesus. Não uma reforma que pretende mudar os outros, mas uma reforma que começa consigo mesmo, que começa a partir de mim. Foi o que São Francisco fez. Eu preciso reformar a minha vida. Eu preciso ser santo, abandonar o pecado, combater os vícios que existem em mim, para que então a igreja seja mais santa, à medida em que eu for mais santo e aquelas outras pessoas que são contagiadas pelo exemplo de São Francisco. Então foi assim que, inclusive, o Papa teve um sonho, um frade, uma igreja, um terremoto, a igreja caindo e um frade sozinho sustentando a coluna para que a igreja não caísse. E quando o Papa então conhece São Francisco, ele entende que aquele sonho era um sonho enviado por Deus, um sonho recorrente, e se tratava de São Francisco. Na mesma época, um pouco antes, São Domingos de Gusmão, que funda os dominicanos. Então, é um tempo de crise, mas é um tempo também de reforma, é um tempo em que Deus vai suscitando santos que possam, reformando a si mesmos, reformar a igreja. No Evangelho, Jesus chama aqueles, nós temos aí 3 exemplos de vocação, de pessoas que são chamadas por Jesus, mas que não compreendem esse chamado, ou que estão ocupadas com outras coisas. Portanto, pessoas que são chamadas por Jesus, mas não correspondem ao chamado. Ao contrário de São Francisco de Assis. E Jesus diz: as raposas têm tocas, os pássaros têm ninhos, o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. É a expressão da sua pobreza, do seu desapego. E também nós, embora não tenhamos a vocação à vida religiosa, mas somos também convidados a vivermos os conselhos evangélicos da pobreza, da castidade e da obediência. Somos também convidados a imitar Cristo, mesmo que a nossa vocação seja outra, mas ter um coração indiviso, desapegado, pobre, para seguir Jesus, já que essa é a primeira bem-aventurança. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então peçamos a intercessão de São Francisco de Assis, para que, assim como ele, nós tenhamos a coragem de seguir Jesus, tendo um coração desapegado, um coração humilde, manso, e assim encontrar a verdadeira alegria, que é seguir Cristo, sejam quais forem as circunstâncias, sermos capazes de nos alegrarmos, porque seguimos a Cristo, como São Francisco nos ensinou. Amém.